Você está assistindo Fatos Surpreendentes. Imagine-se o escudo invisível da Terra. Imagine, por um instante, a fragilidade da nossa existência. O campo magnético, de repente, se dissipasse, enfraquecesse a ponto de se tornar ineficaz. Imagine se ele desaparecesse de repente. Que consequências isso traria para o nosso planeta e para a vida como a conhecemos? Isso não é ficção científica. Não é um cenário tirado de um filme de catástrofe. É uma preocupação real e crescente para os cientistas hoje. Algo que eles monitoram e estudam constantemente. Nós raramente notamos esse guardião silencioso, essa força invisível que nos protege constantemente. Mas ele é tão vital quanto o ar que respiramos ou a água que bebemos. Um elemento essencial para a nossa sobrevivência. Ele está constantemente nos protegendo da energia mortal e das partículas carregadas emitidas pelo Sol. Sem ele, nossa tecnologia falharia. A base da nossa sociedade moderna entraria em colapso. O GPS falharia, nos deixando perdidos e desorientados. As redes elétricas poderiam entrar em colapso, mergulhando cidades inteiras na escuridão. E as comunicações globais seriam jogadas no caos, isolando comunidades e interrompendo o fluxo de informações. Este escudo protetor, gerado nas profundezas do núcleo da Terra, por um oceano de ferro derretido, é dinâmico, complexo e está em constante mudança, pulsando com a energia do nosso planeta. Dados recentes e cada vez mais precisos mostram que ele está enfraquecendo em certas áreas e se deslocando de maneira imprevisível. Especialmente perto da anomalia do Atlântico Sul, uma região onde o campo magnético está particularmente fraco. Os polos magnéticos estão se movendo a uma velocidade maior do que nunca foi registrada, desafiando nossas previsões e modelos. E a estabilidade do campo, que antes era considerada uma constante, não é mais garantida, levantando questões sobre o futuro. Nossa civilização inteira, com suas cidades iluminadas e sua vasta rede de tecnologia, depende dessa força invisível para funcionar. Mas, na nossa rotina diária, a temos tomado como garantida, sem pensar nas consequências da sua ausência. Agora, ao vermos tendências preocupantes emergirem dos dados científicos, devemos nos perguntar: estamos realmente preparados para um mundo onde nosso escudo magnético falha, onde a proteção que sempre tivemos desaparece? A história do campo magnético da Terra não é apenas uma história geofísica, é a história da nossa sobrevivência, do nosso passado, presente e futuro. Para entender completamente a natureza da ameaça que enfrentamos, devemos olhar profundamente para o interior do nosso planeta, explorando as profundezas que moldam nosso mundo. Precisamos embarcar em uma jornada ao centro da Terra. O núcleo externo da Terra, um vasto e turbulento oceano de ferro e níquel derretidos, em constante movimento e ebulição, cria correntes elétricas incrivelmente poderosas, fluindo através desse mar metálico. Essas correntes, por sua vez, geram nosso complexo e essencial campo magnético, que se estende para o espaço. Essa geodinamo, um fenômeno natural fascinante, forma uma vasta e dinâmica magnetosfera, um escudo invisível que nos protege. Ela desempenha um papel crucial, nos protegendo continuamente da radiação solar intensa e dos raios cósmicos perigosos. No entanto, este campo não é estático ou imutável. Ele é constantemente moldado e influenciado pelo vento solar, um fluxo constante de partículas carregadas emitidas pelo Sol. Como resultado, ele pode se esticar, comprimir sob pressão e até mesmo enfraquecer em certas áreas. Os registros geológicos antigos mostram que o campo magnético se reverteu e flutuou em intensidade muitas vezes ao longo da história da Terra, às vezes em eventos dramáticos, deixando nosso planeta exposto à radiação cósmica por longos períodos, que duram milhares de anos. Atualmente, estamos vivendo em um período de relativa calma e estabilidade incomum,
Mas os sinais de que as coisas estão mudando estão se acumulando, indicando um futuro incerto. Nosso escudo magnético, crucial para a vida na Terra, pode não ser tão constante e confiável quanto acreditávamos. O Sol nos dá vida, mas também é uma fonte de perigo, liberando vento solar e tempestades violentas. Sem nosso campo magnético, essas tempestades removeriam nossa atmosfera e oceanos, bombardeando a Terra com radiação mortal. A magnetosfera desvia a maior parte dessa energia, nos protegendo de catástrofes. Quando tempestades solares atingem, as auroras que vemos são sinais dessa batalha invisível. Marte perdeu seu campo magnético e se tornou um deserto estéril. A Terra poderia enfrentar o mesmo destino. A aurora é linda, mas é um lembrete do escudo em que confiamos. Nossa segurança depende dessa força invisível. Uma região preocupante chamada Anomalia do Atlântico Sul está crescendo, onde o campo magnético da Terra é perigosamente fraco. Satélites que passam por essa área são expostos à radiação intensa, arriscando falhas e perda de dados. O telescópio Hubble precisa desligar-se nessa zona para evitar danos. Cientistas acreditam que a anomalia está ligada a distúrbios profundos no núcleo da Terra, possivelmente sinalizando uma reversão magnética iminente. Agências como a NASA estão rastreando a evolução da anomalia, tentando prever seu impacto. A AAS é um lembrete claro de que nosso campo magnético é complexo e inquieto. Seu comportamento pode moldar o futuro do nosso planeta. Se o campo magnético enfraquecer, nossa tecnologia será a primeira vítima. Satélites seriam bombardeados por radiação, falhando rapidamente e prejudicando as comunicações globais, navegação e previsão do tempo. No solo, tempestades solares poderiam desencadear apagões massivos, destruindo redes elétricas e mergulhando cidades na escuridão. O evento Carrington de 1859 foi um aviso. Uma tempestade semelhante hoje devastaria nosso mundo digital. Sem eletricidade, a vida moderna pararia. Comunicações, transporte, finanças e até mesmo água potável entrariam em colapso. Nossa dependência da tecnologia nos torna mais vulneráveis do que nunca. O campo enfraquecido é um perigo claro e presente. Ignorá-lo poderia ter consequências inimagináveis. Por séculos, as bússolas nos guiaram graças ao campo magnético da Terra. Mas o polo norte magnético está se movendo mais rápido do que nunca, forçando atualizações constantes nos sistemas de navegação. Se o campo enfraquecer ou reverter, as bússolas poderiam se tornar inúteis, girando imprevisivelmente. A navegação se tornaria perigosa, não apenas para humanos, mas para animais que dependem da magnetorrecepção. Pássaros, tartarugas e outras espécies poderiam se perder, levando ao caos ecológico. As linhas invisíveis que guiam a vida se tornariam um labirinto mortal. Nosso senso de direção, humano e animal, depende de um campo magnético estável. Sua interrupção teria consequências globais. O campo magnético, um escudo invisível que envolve nosso planeta, é muito mais do que uma curiosidade científica. É uma força vital, um guardião silencioso que torna a vida na Terra possível. Junto com nossa atmosfera, ele protege a vida da radiação cósmica. Um fluxo constante de partículas de alta energia provenientes do Sol e de outras fontes cósmicas distantes. Imagine a Terra sem essa proteção. Sem ele, os níveis de radiação disparariam, tornando a superfície do planeta um lugar muito mais hostil. O aumento da radiação levaria a um aumento do câncer e mutações em todos os seres vivos, alterando drasticamente o curso da evolução. A vida como conhecemos seria irreconhecível. A vida poderia ser forçada a viver no subsolo, em cavernas escuras e úmidas, ou debaixo d'água, nas profundezas escuras do oceano, para sobreviver, buscando refúgio da radiação implacável. A própria atmosfera poderia mudar drasticamente, perdendo seus componentes essenciais e se tornando rarefeita e inóspita. A depressão da camada de ozônio permitiria a entrada de raios UV mais prejudiciais.
queimando a superfície e danificando o DNA de todos os organismos expostos, plantas, animais e até mesmo a base da cadeia alimentar oceânica. Os minúsculos organismos que sustentam toda a vida marinha estariam em risco de extinção, levando ao colapso de ecossistemas inteiros. O campo magnético foi crucial para o surgimento e a evolução da vida na Terra, protegendo os primeiros organismos da radiação solar intensa. Sua perda poderia forçar a vida a recuar para os cantos mais protegidos do planeta, tornando os continentes inóspitos e desertos. A sobrevivência se tornaria nosso maior desafio, uma luta constante contra um ambiente implacável, comparável apenas aos eventos que levaram à última extinção em massa. Estamos testemunhando uma profunda transformação do campo magnético da Terra. Polos em movimento, a anomalia do Atlântico Sul e o enfraquecimento da força são pistas em um mistério cósmico. Cientistas estão correndo para entender o que está acontecendo, usando satélites e modelos de computador para prever o futuro. Esta não é apenas uma história de perigo, é um chamado à curiosidade e à preparação. Nosso campo magnético nos conecta à profunda história do planeta e ao universo além. O próximo capítulo ainda está sendo escrito, e nossa compreensão moldará como enfrentaremos o que está por vir. Mantenha-se curioso, mantenha-se informado e nunca pare de explorar as maravilhas e perigos do nosso mundo.